O portão negro está fechado. Antes de amanhecer o dia seguinte, a jornada para Mordor terminara. Os pântanos e o deserto estavam para trás. Diante deles, obscuras diante de um céu pálido, as grandes montanhas erguiam suas cabeças ameaçadoras. A oeste de Mordor marchava a sombria cordilheira de Efeldwalf, as montanhas de sombra, e ao norte os picos fraturados e as cristas áridas das Eredlitui, da cor de cinzas. Mas ali onde essas cordilheiras se aproximavam, visto que na verdade eram apenas parte de uma grande muralha em torno das tristonhas planícies de Litlad e Gorgoroth, e no meio o amargo mar interior de Nurnen. Elas estendiam longos braços rumo ao norte. E entre esses braços havia um fundo desfiladeiro. Esse era Sif-Gorgor, o Passo Assombrado, entrada para a terra do inimigo. Altos penhascos desciam de ambos os lados, e da sua boca adiantavam-se duas colinas íngremes, nuas e de ossos negros. Sobre elas estavam os dentes de Mordor, duas torres fortes e altas. Em dias de outrora haviam sido construídas pelos homens de Gondor em sua altivez e poder, após a derrota de Sauron e sua fuga, para que não tentasse retornar ao seu antigo reino. Mas a força de Gondor fracassou, e os homens dormiram, e por longos anos as torres permaneceram vazias. Então Sauron retornou. Agora as torres de vigia que haviam decaído estavam consertadas e repletas de armas e guarnecidas com vigilância incessante. Tinham faces pétreas, com escuros buracos à guisa de janelas fitando o norte, o leste e o oeste, e cada janela estava cheia de olhos ínsores. Através da boca do passo, de um penhasco ao outro, o Senhor Sombrio havia construído um parapeito de pedra. Havia nele um único portão de ferro, e em suas ameias as sentinelas caminhavam incessantemente. Sob as colinas dos dois lados, a rocha fora perfurada em uma centena de cavernas e tocas de vermes. Ali espreitava uma hoste de orcs, pronta a, dado o sinal, emergir como formigas negras rumando para a guerra. Ninguém podia passar pelos dentes de Mordor sem sentir sua mordida, a não ser que fosse convocado por Sauron ou conhecesse as senhas secretas que abririam o Moranon, o negro portão de sua terra. Os dois hobbits encararam as torres e a muralha em desespero. Mesmo de longe conseguiam ver, à luz indistinta, o movimento dos guardas negros sobre a muralha e as patrulhas diante do portão. Agora estava espiando por cima da beira de uma depressão rochosa sob a sombra estendida do contraforte setentrional de Efeldwalf. Percorrendo o ar pesado em voo reto, quem sabe um corvo poderia voar apenas 1/8 de milha desde o esconderijo deles até o negro cume da torre mais próxima. Uma fumaça débil enrolava-se acima dela, como se um fogo ardesse na colina lá embaixo. Veio o dia e o sol estéril piscava por sobre as cristas sem vida das Eredlitui. Então, de repente, ouviu-se o grito de trombetas de gargantas brônzeas. Tocavam nas torres de vigia, e de longe, de posições e postos ocultos nas colinas, vieram toques de resposta, e de mais longe ainda, remotas, mais profundas e agorentas, ecoaram na terra oca frente às enormes trompas e os tambores de Barad-dûr. Outro pavoroso dia de temor e labuta chegara a Mordor, e os guardas da noite foram convocados aos seus calabouços e salões profundos, e os guardas diurnos, de olhos malignos e cruéis, marchavam para seus postos. O aço reluzia, indistinto na ameia. Bem, aqui estamos. Aqui está o portão. Me parece que é o mais longe que vamos conseguir chegar. Ora, mas o feitor teria uma ou duas coisas a dizer se me visse agora. Muitas vezes ele disse que eu iria acabar mal se não olhasse onde eu pisava. Mas agora não acho que vou ver o velhinho outra vez. Ele vai perder a oportunidade do "eu te avisei, Sam", e é uma pena. Ele poderia ficar me dizendo isso enquanto tivesse fôlego, contanto que eu pudesse ver seu velho rosto outra vez. Mas eu teria que me lavar primeiro, do contrário ele não me conheceria. Imagino que não adianta perguntar para onde vamos agora. Não podemos ir mais longe, a não ser que queiramos pedir uma carona aos orcs. Não, não! Não adianta. Não podemos ir mais longe. Smeagol disse. Ele disse: nós vamos até o portão e depois vamos ver. Estamos vendo. Oh, sim, meu precioso, nós estamos vendo. Smeagol sabia que os hobbits não podiam vir por aqui. Oh, sim, Smeagol sabia. Então por que raios você nos trouxe aqui? Mestre disse isso. Mestre diz, nos livre pro portão. Então Bonsmigol faz isso? Mestre disse isso, mestre sábio. Eu disse. Respondeu Frodo. Seu rosto estava sisudo e rígido, mas resoluto. Ele estava imundo, esfarrapado e apertado pela exaustão, mas não se encolhia mais e seus olhos estavam límpidos. Eu disse isso porque pretendo entrar em Mordor e não conheço outro caminho. Portanto, hei de ir por este caminho. Não peço a ninguém para ir comigo. Não, não, mestre. Gemeu Gollum, apalpando-o e parecendo muito aflito.
Não adianta esse caminho, não adianta. Não livro é precioso para ele. Ele vai devorar nós todos se pegar ele, devorar o mundo todo. Fique com ele, mestre bonzinho. E seja gentil comigo. Não deixe ele pegar. Vá embora. Vá para lugares bonitos. Devolva ele para o pequeno Smeagol. Sim, sim, mestre, devolva-lhe. Smeagol vai manter ele em segurança, vai fazer muita coisa boa. Especialmente para os hobbits bonzinhos. Hobbits vão para casa, não vão para o portão. Tenho ordens de ir à Terra de Mordor, e, portanto, hei de ir. Se houver apenas um caminho, então preciso tomá-lo. O que vier depois terá de vir. Sam nada disse. A expressão do rosto de Frodo era suficiente para ele. Sabia que palavras suas eram inúteis, e, afinal de contas, desde o começo ele nunca tivera esperança de verdade nesse caso. Mas, sendo um hobbit jovial, não precisava de esperança enquanto o desespero pudesse ser adiado. Agora haviam chegado ao amargo fim, mas ele estivera junto do patrão todo o tempo. Fora principalmente para isso que ele viera e ainda ficaria junto dele. Seu patrão não iria a Mordor sozinho. Sam iria com ele, e de qualquer modo, iriam descartar Gollum. Gollum, porém, ainda não pretendia ser descartado. Ajoelhou-se aos pés de Frodo, torcendo as mãos e guinchando. Não por esse caminho, mestre. Tem outro caminho. Oh, sim, de verdade tem. Outro caminho mais escuro, mais difícil de achar, mais secreto. Mas Smeagol conhece ele. Deixa Smeagol mostrar a vocês. Outro caminho! Disse Frodo em dúvida, esquadrinhando Gollum abaixo dele com os olhos. Sim, sim, de verdade. Tinha outro caminho. Smeagol encontrou. Vamos ver se ainda está lá. Você não falou disso antes. Não, mestre não perguntou. Mestre não disse o que pretendia fazer. E não conta ao pobre Smeagol. Ela diz, Smeagol, me leva pro portão e depois adeus. Smeagol pode sair correndo, isso é bom. Mas agora, ele diz, pretendo entrar em Mordor por este caminho. Então Smeagol fica com muito medo. Ele não quer perder, mestre bonzinho. Ele prometeu. Mestre fez ele prometer salvar o precioso. Mas mestre vai levar para ele direto para Melnidia, se mestre for prisioneiro. Então Smeagol precisa salvar os dois e pensa em outro caminho que tinha certa vez. Mestre bonzinho, Smeagol muito bom, sempre ajuda. Sam franziu a testa. Se conseguisse perfurar Gollum com os olhos, teria feito isso. Sua mente estava repleta de dúvidas. Por todas as aparências, Gollum estava genuinamente aflito e ansioso por ajudar Frodo. Mas Sam, lembrando-se do debate que ouvira por acaso, achava difícil crer que o Smeagol havia muito submerso e tinha saído por cima. Fosse como fosse, aquela voz não tivera a última palavra no debate. A conjectura de Sam era que as metades Smeagol e Gollum, ou o que, em sua própria mente ele chamava fugido e fedido, tinham feito uma trégua e aliança temporária. Nenhum deles queria que o inimigo obtivesse o anel. Ambos queriam livrar Frodo da captura e mantê-lo sob seus olhos, tanto quanto possível. De qualquer modo, contanto que Fedido ainda tivesse chance de pôr as mãos em seu precioso. Sam duvidava que realmente houvesse outro caminho para entrar em Mordor. E é bom que nenhuma metade do velho vilão sabe o que o patrão pretende fazer. Se soubesse que o Sr. Frodo está tentando dar um fim definitivo em seu precioso, haveria problemas bem depressa. Aposta. Seja como for, o velho fedido está com tanto medo do inimigo, está sob algum tipo de ordem dele, ou esteve, que preferiria nos entregar a ser apanhado nos ajudando. E quem sabe a deixar seu precioso ser derretido. Pelo menos é o que eu acho. E espero que o patrão pondere isso com cuidado. É tão sábio quanto qualquer outro, mas tem coração mole, é isso que tem. Está além das forças de qualquer gangue adivinhar o que fará em seguida. Frodo não respondeu a Gollum de imediato. Enquanto aqueles pensamentos passavam pela lenta, mas sagaz mente de Sam, ele estava de pé, fitando o penhasco escuro de Cirith Gorgor. A depressão em que se tinham refugiado estava escavada na face de uma colina baixa, um
pouco acima de um longo vale semelhante a uma trincheira, que se estendia entre ela e os contrafortes externos da muralha montanhosa. No meio do vale estavam as negras fundações da torre de vigia ocidental. À luz da manhã já se podiam ver claramente as estradas que convergiam para o portão de Mordor, pálidas e poeirentas, uma serpenteando de volta rumo ao norte, outra perdendo-se em direção ao leste nas névoas que se agarravam aos pés da Ered Litui, e uma terceira que corria na direção dele. Ao fazer uma curva fechada em redor da torre, esta estrada entrava em um estreito desfiladeiro e passava abaixo da depressão onde ele estava, não muito longe. A oeste, à sua direita, ela fazia uma volta, apoiada nas encostas das montanhas, e saía para o sul nas fundas sombrias que envolviam todo o lado ocidental de Efeldwaf. Além da visão dele, ela seguia caminho para a terra estreita entre as montanhas e o grande rio. Enquanto observava, Frodo deu-se conta de que havia grande agitação e movimento na planície. Parecia que exércitos inteiros estavam em marcha, mas estavam na maior parte ocultos pelos vapores e fumaças trazidos dos charcos e ermos mais além. Mas aqui e ali percebia o luzir de lanças e elmos. Nas planícies ao lado das estradas podiam ser vistos cavaleiros andando em muitas companhias. Lembrou-se de sua longínqua visão em Amon-Hen, tão poucos dias antes, apesar de já parecer que fazia muitos anos. Então soube que era vã a esperança que por um momento turbulento se agitara em seu coração. As trombetas não haviam soado como desafio, e sim como saudação. Não se tratava de um ataque ao Senhor Sombrio pelos homens de Gondor, erguidos como fantasmas vingativos das tumbas de valentia de muito tempo atrás. Estes eram homens de outra raça, vindos das amplas terras orientais, reunindo-se pela convocação de seu Senhor Supremo. Exércitos que haviam acampado de noite diante de seu portão e que agora marchavam para dentro a fim de incharem seu poderio crescente. Como se de repente tivessem tomado plena consciência do perigo de sua posição, sozinhos à crescente luz do dia, tão próximos daquela vasta ameaça. Frodo rapidamente puxou o frágil capuz cinza sobre a cabeça e desceu para o pequeno vale. Então voltou-se para Gollum. Sméagol, vou confiar em você mais uma vez. De fato, parece que devo fazê-lo e que a minha sina receber ajuda de você, onde menos a esperei, e sua sina ajudar a mim, que por muito tempo você perseguiu com mau intento. Até agora mereceu minha confiança e manteve fielmente sua promessa. Fielmente, eu digo e afirmo. Sim, sim, mestre. Perigo pavoroso. Os ossos de Sméagol tremem de pensar nisso, mas ele não foge correndo. Era preciso ajudar mestre bonzinho. Não quis dizer o perigo que todos compartilhamos. Quero dizer o perigo a você só. Você jurou uma promessa pelo que chama de precioso. Lembre-se disso. Ele a cobrará de você, mas ele achará um modo de torcê-la para sua desgraça. Você já está sendo torcido. Fez pouco que você já se revelou a mim, tolamente. Devolva para o Sméagol, você disse. Não diga isso de novo. Não deixe esse pensamento crescer em você. Você jamais o terá de volta. Mas o desejo dele poderá atraí-lo a um amargo fim. Você jamais o terá de volta. Em última necessidade, Sméagol, eu usaria o precioso. E o precioso o dominou muito tempo atrás. Se eu, usando-o, lhe desse uma ordem, você obedeceria, mesmo que fosse para saltar de um precipício ou jogar-se no fogo. E seria assim a minha ordem. Portanto, tome cuidado, Sméagol. Sam olhou para seu patrão com aprovação, mas também com surpresa. Havia uma expressão em seu rosto e um tom em sua voz que ele não conhecera antes. Sempre fora seu conceito que a bondade do querido Sr. Frodo era de tão alto grau que tinha de implicar uma grande medida de cegueira. Claro que também mantinha firmemente a crença incompatível de que o Sr. Frodo era a pessoa mais sábia do mundo, a possível exceção do velho Sr. Bilbo e de Gandalf. À sua própria maneira, e com muito maior desculpa, visto que seu conhecimento era muito mais recente, Gollum poderia ter cometido um erro semelhante, confundindo bondade com cegueira. Fosse como fosse, aquele discurso o desconcertou e aterrorizou. Rastejou no chão e não conseguia dizer palavras claras exceto mestre bonzinho. Frodo esperou pacientemente por um momento e depois voltou a falar com menos severidade. Vamos lá, Gollum, ou Sméagol se quiser. Conte-me sobre esse outro caminho e mostre-me se puder que esperança há nele, o bastante para me justificar em um desvio da minha trilha evidente. Tenho pressa. Mas Gollum estava em estado lamentável, e a ameaça de Frodo desequilibrara por completo. Não foi fácil extrair dele algum relato claro, entre seus murmúrios e guinchos e as frequentes interrupções em que ele engateava no chão e implorava aos dois que fossem gentis com o coitado do pequeno Sméagol. Um tempo depois ele se acalmou um pouco, e Frodo entendeu, pedaço após pedaço, que se um viajante seguisse a estrada que se virava para o oeste de Efeldwaf, acabaria chegando a uma encruzilhada em um círculo de árvores escuras.
À direita descia uma estrada para Osgiliath e as pontes do Anduin. No meio, a estrada prosseguia rumo ao sul. Pra frente, pra frente, pra frente. Nós nunca foi nessa direção, mas dizem que segue por 100 águas até a grande água que nunca fica parada. Tem montes de peixes lá, e grandes aves comem peixes, bonitas aves. Mas nós nunca fui pra lá, aí não, mas nunca tive chance. Ainda mais longe tem terras, dizem, mas o cara amarelo é muito quente lá. E raramente tem nuvens. Os homens são selvagens e têm caras escuras, mas não levo dessa terra. Não, mas não se desvie de sua entrada. E quanto à terceira curva? Oh sim, tem um terceiro caminho. Isso é a estrada para a esquerda. Já começa a subir, fazendo curvas e subindo de volta para as sombras altas. Quando ela dá a volta na rocha preta, vão ver ela. De repente vão ver ela de cima e vão querer esconder. Ver ela. Ver ela? O que se vê? A velha fortaleza, muito velha, muito horrível agora. Mas costumava ouvir histórias do sul, quando eu era jovem, faz muito tempo. Oh sim, nós costumava contar montes de histórias de tardinha, sentados nas margens do grande rio, nas terras de Salgueiros. Quando eu era mais jovem, Gollum... Começou a chorar e murmurar. Os hobbits esperavam, pacientes. Histórias do sul, sobre os homens altos de olhos brilhantes, e as casas deles como os morros de pedra, e a coroa de prata do rei deles e a sua árvore branca, histórias maravilhosas. Construíam torres muito altas, e uma que ergueram era branca como prata, e nela tinha uma pedra como a lua, e em redor tinha grandes muros brancos. Oh sim, tinha muitas histórias sobre a Torre da Lua. Essa seria Minas Ithil, construída por Isildur, filho de Elendil. Foi Isildur quem cortou o dedo do inimigo. Sim, ele só tem 4 na mão negra, mas é bastante. E ele odiava a cidade de Isildur. O que ele não odeia? Mas o que a Torre da Lua tem a ver conosco? Bem, mestre, estava lá e está lá. A torre alta, e as casas brancas, e o muro, mas não tão belos agora. Não bonitos. Ele conquistou faz muito tempo. E agora é um lugar muito terrível. Os viajantes têm arrepios quando veem eles. Eles esquiram para se esconder, eles evitam a sua sombra. Mas o mestre vai ter que ir por esse caminho. É o único outro caminho. Porque as montanhas são mais baixas e a velha estrada sobe, até que chegue num passo escuro no alto, e depois desce outra vez, para Golgoroth. Sua voz se reduziu a um sussurro e ele estremeceu. Mas como isso vai nos ajudar? Com certeza o inimigo sabe tudo sobre suas próprias montanhas. E essa estrada vai estar vigiada tão atentamente quanto esta, não? A torre não está vazia, está? Ah não é vazia. Parece vazia, mas não está, não. Coisas muito pavorosas, não é? Hostes? Sim, sempre hostes. As coisas piores também vivem lá. A estrada sobe bem embaixo da sombra dos muros e passa pelo portão. Nada se mexe na estrada sem eles saberem. As coisas lá dentro sabem. Os vigilantes silenciosos. Então esse é seu conselho, não é? Que façamos outra longa marcha para o sul para ficarmos no mesmo apuro. Ou pior, quando chegarmos lá. Se é que vamos chegar, né? Não mesmo. Hobbits precisam ver. Precisam tentar entender. Ele não espera até aqui por ali. O olho dele está em toda parte, mas presta mais atenção em alguns lugares do que outros. Ele não pode ver tudo ao mesmo tempo, ainda não. Vejam,
Ele conquistou toda a região oeste das Montanhas Sombrias até o Chile. E agora ele tem as pontes. Ele pensa que ninguém consegue chegar na Torre do Lua sem combater grande batalha nos pontes, ou pegar montes de barcos que eles não podem esconder, e ele vai ficar sabendo. Você parece saber muita coisa sobre o que ele está fazendo e pensando. Esteve falando com ele ultimamente? Ou só batendo papo com orcs? Hobbit ruizinho, insensato. Disse Gollum, lançando a Sam um olhar raivoso e virando-se para Frodo. Smeagol falou com orcs, sim, é claro. Antes de encontrar mestre e com muitas chances, eles caminham muito longe. E o que ele diz agora, muita gente está dizendo. E aqui no norte onde está o grande perigo para ele e para nós. Ele vai sair pelo Portão Negro algum dia logo. Esse é o único caminho pelo qual os grandes exércitos podem vir. Mas lá no oeste, ele não tem medo. E lá estão os vigilantes silenciosos. É bem isso. Então vamos chegar andando e bater no portão deles e perguntar se estamos na estrada certa para Mordor. Ou eles são silenciosos demais para responderem. Não faz sentido. Poderíamos fazer isso aqui e poupar uma longa caminhada. Não faça piadas com isso. Não tem graça, oh não. Não é divertido. Não faz sentido nenhum tentar entrar em Mordor. Mas se mestre diz, preciso ir, ou eu vou, então preciso tentar algum caminho. Mas ele não pode ir para a cidade terrível, oh não, claro que não. É aí que Smeagol ajuda. Smeagol bonzinho. Apesar de ninguém dizer pra ele pra que tudo isso. Smeagol ajuda de novo. Ele achou, ele conhece. O que você achou? Perguntou Frodo. Gollum acocorou-se e sua voz voltou a baixar um sussurro. Uma trilha pequena que vai subindo pelas montanhas, depois de uma estrada estreita, oh sim, muito comprida e estreita, e depois mais estradas, e depois um túnel escuro, e no fim uma pequena fenda, e uma trilha bem alta acima do passo principal. Foi por esse caminho que Smeagol saiu da escuridão, mas faz anos. Pode ser que a trilha tenha sumido agora, mas talvez não, talvez não. Não gosto nem um pouco do som disso. Soa fácil demais. Pelo menos para contar. Se essa trilha ainda está lá, vai estar vigiada também. Não era vigiada, Gollum? Ao dizer isso, percebeu, ou imaginou perceber, um lampejo verde no olho de Gollum. Gollum murmurou, mas não respondeu. Não é vigiada? E você escapou da escuridão, Smeagol? Não é verdade que deixaram você partir com uma missão? Pelo menos foi isso que Aragorn pensou quando encontrou você junto aos Pântanos Mortos alguns anos atrás. É mentira! Chiou Gollum, e uma luz maligna lhe veio aos olhos à menção de Aragorn. Ele mentiu para mim, mentiu sim. Eu escapei só por mim mesmo, coitado. Me mandaram mesmo para o lugar precioso. Eu procurei, é claro. Mas não pro Sombrio. Precioso era nosso, era meu, eu digo. Eu escapei. Frodo sentiu uma estranha certeza de que nesse assunto, naquele momento, Gollum não estava tão longe da verdade quanto se poderia suspeitar. Que de algum modo encontrara uma saída de Mordor e pelo menos acreditava que fora por sua própria esperteza. Por exemplo, notara que Gollum usara o eu, e isso normalmente parecia ser um sinal, nas raras aparições, de que alguns restos da velha verdade e sinceridade estavam dominando naquele momento. Mas mesmo que fosse possível confiar em Gollum naquele ponto, Frodo não se esquecia das artimanhas do inimigo. O escape poderia ter sido permitido ou arranjado, e bem conhecido na Torre Sombria. Em qualquer caso, Gollum estava claramente escondendo muita coisa. Eu lhe pergunto de novo. Esse caminho secreto não é vigiado? Mas o nome de Aragorn deixara Gollum de humor emburrado. Tinha todo o ar injuriado de um mentiroso suspeito que daquela vez contou a verdade, ou parte dela. Não respondeu. Não é vigiado? Sim, talvez. Não tem lugares seguros nessa terra. Não tem lugares seguros.
Mas mestre precisa tentar ou ir para casa. Não tem outro caminho. Não conseguiram fazer com que dissesse mais. O nome do lugar perigoso e do Passo Alto ele não sabia dizer ou não queria. Seu nome era Sirvis Urgon, um nome de fama pavorosa. Aragorn talvez pudesse lhes ter dito esse nome de seu significado. Gandalf os teria prevenido. Mas estavam sozinhos, e Aragorn estava longe, e Gandalf estava em meio à ruína de Isengard e porfiava com Saruman, atrasado pela traição. Mas, ao mesmo tempo em que ele falava suas últimas palavras a Saruman e a Palantir tombavam em fogo nos degraus de Orthanc, seu pensamento estava sempre com Frodo e Samwise. Por sobre as longas léguas, sua mente os buscava em esperança e compaixão. Talvez Frodo sentisse isso, sem sabê-lo, como sentir em Amon-Hen, mesmo acreditando que Gandalf se fora para sempre a Sombra em Moria, muito longe dali. Sentou-se no chão por longo tempo, em silêncio, de cabeça inclinada, esforçando-se por relembrar tudo o que Gandalf lhe dissera, mas para aquela decisão não conseguia relembrar nenhum conselho. Na verdade, a liderança de Gandalf lhes fora retirada cedo demais, enquanto a Terra Sombria ainda estava muito remota. Gandalf não dissera como haveriam de entrar nela, afinal. Quem sabe não soubesse dizer. Ao baluarte do inimigo no norte, a Dol Guldur, ele se aventurara outrora. Mas a Mordor, a Montanha de Fogo e a Barad-dûr, desde que o Senhor Sombrio voltara a se erguer com poder, alguma vez ele viajara para lá? Frodo acreditava que não. E ali estava ele, um pequeno do condado, um simples hobbit do campo tranquilo, que esperava encontrar um caminho aonde os grandes não podiam ir, ou não se arriscavam a ir. Era uma má sina. Mas ele a assumira em sua própria sala de estar, na longínqua primavera de outro ano, agora tão remoto que era como um capítulo em uma história dos primórdios do mundo, quando as árvores de prata e ouro ainda floresciam. Aquela era uma escolha maligna. Que caminho deveria escolher? E se ambos conduzissem ao terror e à morte, de que adiantava escolher? O dia prosseguiu. Um profundo silêncio se abateu sobre a pequena cova cinzenta onde jaziam, tão próxima dos limites da Terra do Medo. Um silêncio que podia ser sentido, como se fosse um espesso véu que os isolasse de todo mundo em torno deles. Acima deles havia uma abóbada de céu pálido, riscado de fumaça fugídia, mas parecia alta e distante, como que vista através de grandes profundezas de ar carregado de pensamentos remoídos. Nem mesmo uma águia postada diante do sol teria notado os hobbits sentados ali, sob o peso da sina, silenciosos, sem se moverem, envoltos em suas finas capas cinzentas. Por um momento ela poderia ter se detido para ponderar Gollum, um vulto minúsculo estatelado no chão. Ali talvez jazesse o esqueleto faminto de algum filho dos homens, com a veste esfarrapada ainda aderindo a ele, com os longos braços e pernas quase brancos, como ossos e finos como osso. Não era carne que valesse uma bicada. A cabeça de Frodo estava inclinada sobre os joelhos, mas Sam estava reclinado para trás, com as mãos atrás da cabeça, fitando o céu vazio do interior do capuz. Pelo menos ele estivera vazio por um bom tempo. Então, de repente, Sam pensou ver um vulto escuro, como uma ave, girando para dentro de seu campo de visão, e pairando e depois girando outra vez para longe. Seguiram-se mais dois, e depois um quarto. Eram muito pequenos de se ver, e, no entanto, ele sabia de algum modo que eram enormes, com vasta envergadura de asas, voando a grande altitude. Cobriu os olhos e se dobrou para a frente, agachado. O mesmo medo de alerta que sentira na presença dos cavaleiros negros o acometeu. O horror indefeso que viera com um grito no vento e a sombra na lua, apesar de agora não ser tão esmagador nem tão constrangedor. A ameaça era mais remota. Mas era uma ameaça. Frodo também sentiu. Seus pensamentos foram interrompidos. Remexeu-se e teve um arrepio, mas não olhou para cima. Gollum encolheu-se como uma aranha encurralada. Os vultos alados fizeram curvas e mergulharam velozmente, apressando-se de volta para Mordor. Sam inspirou profundamente. Os cavaleiros estão de novo por aí, lá em cima. Eu os vi. Acho que conseguem nos ver? Estavam muito alto. Esses são cavaleiros negros, os mesmos de antes. Então não podem ver muita coisa na luz do dia, não é? Não, talvez não. Mas suas montarias poderiam ver. E essas criaturas aladas em que montam agora provavelmente conseguem ver mais que qualquer outra criatura. São como as grandes árvores de carniça. Estão procurando alguma coisa. O inimigo está de guarda, receio. A sensação de temor passou, mas o silêncio que os envolvia quebrou-se. Por algum tempo tinham estado isolados do mundo, como que uma ilha invisível, agora estavam outra vez expostos. O perigo retornara.
Mas Frodo ainda não falara com Gollum nem fizera sua escolha. Tinha os olhos fechados, como se sonhasse ou olhasse para dentro, para o coração e a memória. Finalmente mexeu-se e se levantou, e parecia que estava prestes a falar e decidir. Mas... Ouçam! O que é aquilo? um novo medo os acometeu. Ouviram cantos e gritos roucos. De início pareciam bem longínquos, mas se aproximaram. Vinham na direção deles. Todos foram assaltados pela ideia de que as asas negras os tinham visto e que haviam mandado soldados armados para agarrá-los. Nenhuma velocidade parecia demasiado grande para aqueles terríveis serviçais de Sauron. Agacharam-se escutando. As vozes e o retinir das armas e dos arreios estavam muito próximos. Frodo e Sam soltaram as pequenas espadas em suas bainhas. Fugir era impossível. Gollum ergueu-se devagar e engatinhou como um inseto até a borda da cova. Com muita cautela, ergueu-se polegada a polegada até poder espiar por cima dela, entre duas pontas de pedra quebrada. Ficou ali imóvel por algum tempo. Sem fazer nenhum som, logo as vozes começaram a recuar de novo, e depois lentamente se esvaneceram. Ao longe, uma trompa soou nos parapeitos do Moranon. Então, silenciosamente, Gollum esgueirou-se de volta e escorregou para a cova. Mais homens indo para Mordor. Caras escuras. Não vimos homens assinhados, não. Smigol não viu. São selvagens. Eles têm olhos negros, cabelos compridos e pretos, e anéis de ouro nas orelhas. Sim, montes de ouro bonito, e alguns têm tinta vermelha nas bochechas, e capas vermelhas. As bandeiras deles são vermelhas, as pontas das lanças. Eles têm escudos redondos, amarelos e pretos, com grandes espigões. Não bonitos. Parecem homens muito cruéis e maus. Quase tão maus quanto os orcs e muito maiores. Smigol acho que vêm do sul, além do fim do grande rio. Subiram por essa estrada. Seguiram para o Portão Negro, mas pode ser que venham mais atrás. Sempre mais gente vindo para Mordor. Um dia todas as gentes vão estar dentro. Tinha algum olifante? Perguntou Sam, esquecendo o medo em sua ânsia de notícias de lugares estranhos. Não, nenhum elefante. O que são elefantes? Sam levantou-se, pondo as mãos atrás das costas, como sempre fazia quando falava poesia, e começou. Cinzento qual rato, sou grande de fato, como cobra o focinho, tremor do caminho. Se ando na relva, parto troncos na selva. Minha boca tem corno, no sul ando em torno. Minha orelha é enorme, não há quem se conforme de me ver caminhar, sem nunca deitar. Nem agonizante, eu sou olifante, o maior animal, velho descomunal. Quem me conhece, jamais me esquece. Quem nunca me vira, pensa que sou mentira, mas sou velho olifante, não há quem não se espante. Esse é um poema que temos no condado. Talvez seja uma bobagem, e talvez não. Mas também temos nossas histórias e notícias do sul. Vocês sabem. Nos dias de antigamente os hobbits costumavam sair em viagem vez por outra. Não que muitos voltassem, e não que as pessoas acreditassem em tudo o que falavam. Notícias de Bree e não, certo como conversa do condado, como dizem os ditados. Mas ouvir histórias do povo grande lá longe nas terras do sol. Nós os chamamos de tisnados em nossas histórias. Eles montam em elefantes, dizem quando combatem. Põem casas e torres no lombo dos elefantes e tudo mais. E os elefantes jogam rochas e árvores um no outro. Então, quando você disse, homens do sul todos de vermelho e dourado, eu disse, tinha algum elefante? Porque se tivesse eu iria dar uma espiada, com risco ou sem risco. Mas agora não acho que jamais vou ver um elefante. Quem sabe nem existe um bicho assim. Não, nenhum elefante. Smigol já ouviu falar deles. E ele não quer ver eles. Ele não quer que eles existam. Smigol quer ir embora daqui quando ele lugar mais escuro. Smigol quer que o mestre vá. Mestre bonzinho, não vai vir com o Smigol? Frodo levantou-se. Ele rira em meio a todas as suas preocupações quando Sam desencavara o velho poema ao pé do fogo do olifante.
e o riso libertara da hesitação. Queria que tivéssemos 1.000.000 de olifantes, encabeçados por Gandalf montado em um branco. Aí, quem sabe, forçaríamos a entrada nessa terra maligna. Mas não temos. Só nossas pernas cansadas, isso é tudo. Bem, Sméagol, pode ser que a terceira vez acabe sendo a melhor. Eu vou com você. Mestre bom, mestre sábio, mestre bonzinho. Exclamou Gollum, deleitado, apalpando os joelhos de Frodo. Mestre bom. Então descansem agora, hobbits bonzinhos. Embaixo das sombras pedras, bem perto das pedras. Descansem e fiquem deitados, quietos até que a cara amarela vá embora. Daí podemos ir depressa, suave e rápidos como sombras precisamos ser. E acabou o capítulo. O portão negro está fechado. Caramba, hein? 3 meses, quase 4 meses pra terminar essa bomba, velho. O real motivo que demorou tanto também é porque... todas as falas são áudios individuais, né? E daí... um dos áudios, todos os áudios estão em estéreo, né? Mas um grupo de áudios está todo em mono. E se você usa o Audacity, você não consegue juntar áudio estéreo com áudio mono. Então você é obrigado a regravar tudo que está em mono em estéreo, ou vice-versa, ou você tem que converter tudo que está em estéreo para mono, porque você não pode converter mono para estéreo. Se você gravou em mono, você não consegue mandar ele para estéreo, mas você consegue converter estéreo para mono. Então, por causa de um grupo de áudio que estava tudo em mono, eu tive que manualmente cada outro áudio de todo mundo eu tive que converter pra mono pra poder mexer neles. E isso é um inferno de fazer no Audacity. Então deu uma preguiça do cacete. O outro caso que eu podia ter feito era perguntar pra pessoa pra regravar tudo que ela gravou em estéreo. Mas honestamente eu não ia colocar a pessoa por essa tortura de novo. Que puta merda. Só gravar o áudio acho que já foi uma tortura suficiente pra essa pessoa. Muito obrigado de novo pelas vozes do Gil como Frodo, Drox como Gollum. Você consegue perceber quem que é, né? E o Sam como... Quer dizer, o Silva como Sam. Eu ia mandar esse áudio pro Enderbrow editar também, mas honestamente demorou tanto que eu acho que eu nem vou encher mais o saco dele. Eu acho que eu vou só tentar colocar alguma foto de fundo que fica dando loop. Se eu não conseguir também vai ser só um áudio, vocês vão descobrir. Eu acho que se você tá vendo isso aqui e tem uma foto atrás em um vídeo do YouTube, provavelmente eu consegui. Se eu não conseguir é só um áudio, então porque eu não consegui. E por fim... vai ter áudio diário agora. Volta às leituras. Até... provavelmente eu terminar agora. Eu vou tentar não fazer outros grandes projetos, porque senão eu vou vendo que eu vou fazer uma pausa indefinida de novo. Então eu vou tentar agora não ter mais grandes projetos e só fazer coisa que eu sei que eu consigo fazer em um dia. Porque daí vai continuar até acabar o livro. Foi um bom descanso, honestamente, que puta merda, todo dia tava foda. Foram 240 áudios. Mas agora eu vou voltar de novo. E... obrigado a todos que participaram e disponibilizaram as suas vozes. Desculpa se ficou meio scuffed os áudios, porque teve que colar tudo, né, na mão, e daí os microfones são diferentes, né? Fica meio zoado, mas é o que tem pra hoje. Talvez, depois eu pensei, talvez seria melhor se todo mundo tivesse entrado em call e daí fazia tudo no mesma call, sabe? E aí só gravava a call. Mas aí eu não sei como que ia fazer pra fazer erro, porque daí teria que ser tudo em um take também e, né? 38 minutos em um take sem errar é... Bom, também tu podia ter erro, né? Ninguém tá fazendo muito sério isso daqui. Tem alguns errinhos de crop, mas honestamente, foda-se. Duvido que alguém ouça tudo mesmo. E... eu vou deixar por último aqui um áudio de uma certa pessoa que eu achei engraçado. Vou deixar no final aqui. E é isso, vejo vocês
amanhã, no áudio 243. Tchau. Mano, finalmente eu fiz essa porra dessa poesia do caralho, vai se fuder. Eu fiz 55 takes, velho, eu tô chorando, já era.